Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, preparem-se para embarcar numa jornada inesquecível e vertiginosa pelas ferrovias mais perigosas, extremas e espetaculares de todo o planeta Terra. Desde pesadas carruagens de aço suspensas à beira de penhascos mortais nos picos gelados dos Andes, a locomotivas titânicas atravessando tempestades de areia em desertos implacáveis, até comboios maciços que rasgam as ruas residenciais mais apertadas e caóticas da Ásia. Estas rotas incríveis não são apenas simples meios de transporte. Elas são autênticos milagres da engenharia moderna, monumentos históricos esculpidos na rocha e testes absolutos de coragem e sobrevivência humana contra a fúria da natureza. Vamos explorar viadutos colossais, passagens sombrias e paisagens de tirar o fôlego que desafiam a própria gravidade. Antes de darmos partida nesta aventura épica e cheia de adrenalina, por favor, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para não perderem nenhum conteúdo. Deixem já o vosso gosto se são verdadeiros apaixonados por viagens extremas e partilhem este vídeo incrível com aquele amigo que teria a ousadia de embarcar nestes comboios convosco. Comboio de sal do Lago Burlinskoye. Escondido nas profundezas da vasta planície da Sibéria Ocidental, este fenômeno ferroviário inaudito desafia a nossa compreensão lógica da relação entre a indústria e a natureza. Operacional desde a época do Império Russo, com raízes em 1768, esta rota peculiar cruza diretamente as águas rasas do Lago Burlinskoye. A linha férrea não foi construída sobre uma ponte suspensa, mas sim assentada diretamente no leito cristalizado do próprio lago. Durante os meses escaldantes de verão, um micro-organismo específico causa uma reação biológica intensa, transformando as águas salinas num vermelho rosado incrivelmente vibrante. As locomotivas fortemente adaptadas percorrem quilômetros submersos para recolher o valioso sal mineral. À distância, o pesado comboio parece um navio fantasma deslizando sobre um vasto oceano de sangue líquido, enquanto os carris ocultos criam a ilusão impossível de levitação sobre uma tela carmesim. Sob a luz brilhante e ofuscante do sol siberiano do meio-dia, os reflexos vermelhos espelham o céu infinito. As velhas lendas sussurram que estas águas curativas são as lágrimas puras da própria Mãe Terra. Estaremos nós apenas a colher recursos ou a arrancar a essência mágica deste mundo?
Caminho de Ferro FCAB, Deserto do Atacama. Atravessando implacavelmente o deserto não polar mais árido da Terra, esta formidável infraestrutura é um testemunho silencioso do triunfo histórico e científico da humanidade. O Ferrocarril de Antofagasta à Bolívia, FCAB, majestosamente estabelecido no ano de 1888, estende-se por mais de 700 quilômetros através das vastas e implacáveis planícies do norte do Chile. Esta complexa linha férrea de bitola estreita foi estrategicamente esculpida na rocha e na areia para escoar toneladas de minerais preciosos. A sua engenharia pioneira superou gradientes abruptos e altitudes extremas que ultrapassam os 3.000 metros acima do nível do mar, enfrentando uma secura geológica onde a precipitação é praticamente inexistente. Visualmente, no meio do vasto vazio ocre, os carris serpenteiam como uma profunda cicatriz de ferrugem cortando a face de um planeta alienígena, uma sutura perfeitamente geométrica cravada na desolação natural. Quando a luz espectral da lua banha as dunas geladas do Atacama, os contornos metálicos brilham na escuridão. Os antigos mineiros chilenos orgulham-se de dizer que a poeira carrega o espírito imortal dos fundadores. Qual será o limite da nossa obsessão por conquistar o inóspito? Trem a las nubes. Por que razão construiríamos uma ferrovia que desafia a gravidade e abraça o vazio assustador dos céus andinos? Inaugurada em 1948 após quase 3 décadas de engenharia brutal, esta rota eleva-se vertiginosamente a mais de 4.200 metros de altitude. O trajeto zigue-zagueante de 434 quilômetros superou a geografia extrema através de 29 pontes, 21 túneis e 13 viadutos complexos, incrivelmente sem utilizar o sistema de cremalheira. A grave falta de oxigênio na região remota de Salta tornou a sua construção num sacrifício letal. Suspenso sobre desfiladeiros verticais e abismos assombrosos, o pesado comboio de aço flutua literalmente no ar rarefeito, assemelhando-se a uma serpente metálica celestial a devorar as nuvens brancas, separando o mundo mortal do domínio dos deuses. Quando a pálida luz crepuscular congela a névoa ao redor do viaduto La Polvorilla, o metal gelado emite estalos arrepiantes. Os povos andinos locais avisam seriamente que estas vibrações são os gemidos das almas perdidas durante a escavação. Até que ponto o desejo humano de tocar o céu justifica o sacrifício de tantas vidas terrenas? A Ferrovia da Morte, The Death Railway. Por que razão a humanidade continua a percorrer turisticamente um caminho obscuro pavimentado com o sangue e o desespero de milhares de prisioneiros esquecidos? Concluída tragicamente em 1943 pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, esta assustadora linha de 415 quilômetros
liga as densas selvas da Tailândia a Mianmar. Mais de 100 mil prisioneiros de guerra aliados e trabalhadores civis asiáticos forçados perderam a vida devido à desnutrição severa, doenças tropicais e exaustão extrema sob um calor impiedoso. A construção acelerada exigiu a explosão manual de montanhas colossais e a montagem de pontes de madeira altamente instáveis sobre rios mortais, superando uma topografia hostil. A temível estrutura de madeira ergue-se precariamente na encosta íngreme, como o esqueleto apodrecido de um monstro pré-histórico. Uma armadilha mortal cujas mandíbulas afiadas aguardam silenciosamente o menor deslize de engenharia, quando a névoa fria da madrugada se infiltra pelos desfiladeiros escuros da selva. O ranger das velhas madeiras faz ecoar lamentos mudos. Os viajantes são frequentemente avisados de forma severa. Nunca sussurrem os nomes dos mortos durante a travessia. Como podemos encontrar uma beleza contemplativa num monumento erguido sobre a crueldade absoluta? Comboio Especial Bicho Aitema. Localizada no coração vibrante do sul da Ásia, esta rota ferroviária redefine completamente os limites absolutos do transporte humano e da engenharia moderna. O comboio especial de Bicho Aitema, no Bangladesh, opera anualmente para transportar milhões de peregrinos muçulmanos durante uma das maiores reuniões religiosas do planeta. Construídas originalmente em meados do século XX, estas pesadas carruagens de aço foram concebidas para uma capacidade padrão estrita. No entanto, durante os dias de congregação, a estrutura mecânica suporta um peso extremo e desafiador da física, com milhares de fiéis a viajar precariamente no telhado, nos engates e pendurados nas janelas laterais. Vista do céu, esta velha locomotiva já não se assemelha a um veículo industrial. Transforma-se numa colossal serpente de metal e carne. Um rio humano indomável que rasteja lentamente através dos campos poeirentos. Sob a intensa luz dourada do sol poente bengali, uma névoa mística envolve a via férrea. Os habitantes locais afirmam firmemente que sobreviver a esta viagem sobrelotada é uma verdadeira bênção e um teste de devoção espiritual. Será que a força inabalável da fé é capaz de transcender a fragilidade do corpo humano? Caminho de ferro do Canyon de Tian Shan, mantenha os braços firmemente dentro da carruagem e prepare-se para o abismo vertiginoso. Um simples solavanco nesta rota implacável pode ser o seu fim mais doloroso. Encravada na vasta e misteriosa província de Xinjiang, a monumental rede ferroviária de Kuka rasga a cordilheira brutal das Montanhas Celestiais. Construída arduamente no final do século XX para integrar regiões remotas,
Esta obra de engenharia de altíssimo risco escavou túneis profundos através de rochas vermelhas instáveis e falhas tectônicas extremamente ativas. A linha estreita serpenteia ao longo de desfiladeiros opressivos, onde as paredes de arenito massivo atingem centenas de metros de altura, bloqueando claustrofobicamente qualquer rota rápida de fuga. Vista das janelas tremeluzentes, a montanha violentamente dividida parece a garganta em chamas de um dragão ancestral prestes a esmagar o comboio, um labirinto vermelho de garras de pedra prontas para fechar abruptamente. Quando os últimos raios de sol sangram sobre a rocha calcária, projetando sombras distorcidas, a pressão do ar muda drasticamente. As antigas caravanas da Rota da Seda avisavam que o vento sibilante é a ameaça dos deuses contra os intrusos. Se a montanha decidir fechar as suas mandíbulas, quem ouvirá o nosso grito final? Comboio de minério de ferro da Mauritânia. Cubra o rosto com um pano grosso e prepare-se para suportar a tempestade tóxica, ou o deserto imenso engolirá os seus pulmões sem qualquer piedade. Inaugurado em 1963, o Train do Desert é um verdadeiro titã industrial concebido para transportar minério de ferro de Zouerat até ao porto costeiro de Nouadhibou. Com impressionantes 3 quilômetros de comprimento, é globalmente reconhecido como um dos comboios mais longos e pesados do mundo. A viagem excruciante de 700 quilômetros atravessa as dunas abrasadoras do Saara, suportando temperaturas extremas que derretem a borracha e noites de frio cortante, enquanto passageiros clandestinos viajam precariamente sobre as pedras afiadas. O imenso comboio avança lentamente como uma colossal centopeia de ferro negro e ferrugem, cuspindo poeira vermelha enquanto rasga violentamente o horizonte dourado de um oceano de areia implacável e morto. À medida que o sol poente mergulha o Saara numa escuridão púrpura gelada, o uivo do vento confunde-se. Os nômadas locais murmuram que este monstro desperta os espíritos furiosos das dunas. Estaremos dispostos a sacrificar a nossa própria humanidade pela extração gananciosa do coração da terra? Viaduto Landwasser. Eis o monumento supremo e indiscutível, onde a ambição épica da humanidade perfurou gloriosamente o coração intocado da eternidade alpina. Inaugurado com imensa magnitude no ano de 1902, este magnífico viaduto curvo construído inteiramente em pedra calcária escura é uma proeza colossal que se ergue a 65 metros de altura vertiginosa. O seu imponente pilar central mergulha diretamente nas águas turbulentas do rio Landwasser, conduzindo graciosamente o comboio expresso a entrar abruptamente num túnel escavado verticalmente na parede impenetrável de rocha maciça da famosa linha Álbula. O viaduto impõe-se visualmente sobre a paisagem dramática como uma magnífica coroa de pedra imperial, abraçando o abismo e engolindo o comboio de fogo diretamente nas entranhas negras e profundas da montanha. Quando a luz ofuscante do sol brilha intensamente sobre os arcos centenários, reflete a glória imortal dos audazes construtores de outrora. Este é o triunfo absoluto do homem sobre a geografia formidável. Afinal, perante a vasta imensidão do tempo implacável, seremos lembrados pelas montanhas colossais que bravamente conquistamos?
Ponte Pamban. Suspensa diretamente sobre as implacáveis correntes oceânicas do Golfo de Mannar, esta ponte ferroviária desafia há mais de um século as tempestades ciclônicas mais severas do sul da Ásia. Inaugurada oficialmente em 1914 como a primeira ligação ferroviária marítima da Índia, a histórica Ponte Pamban estende-se por mais de 2.000 quilômetros de comprimento estrito sobre águas rasas e corrosivas, conectando o continente sagrado à ilha de Rameswaram. A estrutura original de metal fascinou os engenheiros devido ao seu mecanismo basculante de folha dupla incrivelmente resiliente, concebido para permitir a passagem de navios. Visto da costa, o comboio vermelho brilhante avança sobre as ondas safiras como uma longa serpente marinha, a rastejar diretamente sobre as costas turbulentas do próprio Oceano Índico. No final do dia, quando o sol de cobre se afunda no mar cintilante, a maresia salgada adquire um aroma quase purificador. Os antigos pescadores tâmiles acreditam fervorosamente que as águas agitadas sob os carris abrigam deuses adormecidos. Será que domamos o mar ou estamos apenas a viajar com a sua permissão passageira? Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad. Ao longo deste vale isolado e tranquilo, a marcha rítmica do vapor converte-se numa meditação que liga harmoniosamente a história do homem e o fluir do rio intocado, operando de forma contínua e imaculada desde 1882, esta linha de bitola estreita com 72 quilômetros de extensão é um museu vivo da era heróica do Colorado. As locomotivas movidas a carvão percorrem majestosamente o fundo sinuoso e remoto do imponente desfiladeiro de Animas, uma maravilha de geologia vulcânica ancestral que mergulha entre paredes de rocha densa e florestas virgens com mais de 1.000 metros de altitude vertical. Observado desde a encosta verdejante, o elegante comboio nostálgico desliza perfeitamente ao lado do rio de água branca, como se fosse o longo e escuro rasto de tinta caligráfica, desenhando um poema sereno na vastidão da terra verde. Quando a luz melancólica do outono inflama as folhas de álamo douradas num brilho espiritual intenso, o apito melódico do comboio conforta o vale. Os indígenas da região sentem um respeito profundo, pois o rio flui eternamente sob a bênção celestial. Encontraremos nós a verdadeira comunhão com a natureza no batimento compassado do passado? Comboio do penhasco da Ju. Há uma serenidade quase irreal quando o aço frio encontra a quietude absoluta das nuvens na beira do abismo escarpado. Esta misteriosa linha ferroviária industrial de via estreita, esculpida precariamente na encosta quase vertical de Daju, reflete uma impressionante tenacidade de engenharia e harmonia geográfica. Suspenso a centenas de metros acima do fundo do vale rochoso e isolado, o pequeno comboio move-se lentamente, contornando desfiladeiros apertados e uma geologia de calcário altamente instável, onde cada curva revela uma nova maravilha silenciosa. Vista de longe, a composição desliza graciosamente como um pássaro de metal solitário a roçar suavemente o ombro imenso de um gigante de pedra adormecido. Quando a luz dourada do amanhecer purifica os picos nebulosos, uma profunda sensação de paz divina inunda o vazio imensurável. Os aldeões locais acreditam fervorosamente que esta jornada nas alturas é uma meditação em movimento que aproxima os homens do sagrado. Estaremos nós purificando as nossas almas e ficando mais perto do céu quando abraçarmos o precipício silencioso da existência?
Aterro do Grande Lago Salgado. Uma linha de perfeição silenciosa e inabalável divide as águas refletoras de um espelho infinito no meio do deserto americano. Construído no final da década de 1950 para substituir antigas pontes de madeira instáveis, este massivo aterro de pedra de 32 quilômetros corta transversalmente o Grande Lago Salgado no estado do Utah. A alteração ecológica drástica bloqueou o fluxo hídrico, criando uma diferença extrema de salinidade que pinta a água em tons opostos e afeta profundamente a microvida aquática. Vista de cima, a via férrea reta corta a imensidão líquida como um pincel magistral, delineando uma tela surrealista e gigantesca, separando geometricamente o azul profundo do sul do vibrante rosa avermelhado do norte. No crepúsculo violeta, a água sem ondas espelha o cosmos estrelado com uma quietude divina e absoluta. As lendas indígenas murmuram antigas histórias sobre um equilíbrio sagrado do mundo que foi irremediavelmente cortado ao meio. Encontraremos nós a verdadeira paz divina nesta profunda solidão que dividimos pela nossa própria mão? Caminho de Ferro de Konkan, Cascatas de Dudhsagar. Atravessando a densa topografia dos Ghats ocidentais, esta monumental obra de infraestrutura indiana representa uma vitória notável da engenharia contemporânea sobre os caprichos extremos da natureza tropical. Inaugurada em 1998, a grandiosa linha Konkan abrange incríveis 736 quilômetros, exigindo a escavação de 91 túneis complexos e a construção de mais de 2.000 pontes. O clímax absoluto desta viagem ocorre no viaduto de Dudhsagar, erguido em 1894, onde os carris passam exatamente pelo meio de uma formidável queda de água de 310 metros de altura. O comboio de aço pesado desliza lentamente sob a torrente furiosa, parecendo uma lâmina oxidada cortando corajosamente as entranhas de um dragão de água espumante engolido pela imensidão da selva vibrante. Quando a luz forte do monção atinge as gotículas de água, arco, íris brilhantes coroam a paisagem estrondosa. Os moradores contam orgulhosamente que esta torrente poderosa é o leite doce derramado por uma antiga princesa divina. Como pode a força bruta do aço coexistir com a magia fluida de uma lenda milenar? Caminho de ferro Rotangent Huoqiang. Por que razão os engenheiros tentariam construir uma via permanente através do coração impiedoso de um deserto conhecido como o lugar de onde não se regressa? Inaugurada em 2022, esta colossal linha férrea de 825 quilômetros atravessa violentamente a temível tempestade de areia do deserto de Taklamakan. A construção extremamente perigosa exigiu pontes elevadas sob as dunas e quilômetros de arbustos artificiais para impedir que as dunas em movimento rápido engolissem as pesadas linhas de aço. O vento erosivo e a aridez letal transformam o ambiente num teste mortal. Atravessando o deserto, o moderno comboio verde surge das tempestades de poeira sufocantes, como um verme de aço blindado devorando um mar escaldante de cinzas douradas, desafiando a morte a cada quilômetro avançado. Quando a escuridão súbita engole as dunas e as tempestades elétricas rasgam o céu sem nuvens, o vento ruge furiosamente contra as janelas grossas. As antigas caravanas de camelos alertam que os fantasmas das cidades perdidas assombram as areias. Como podemos acreditar na permanência das nossas obras frente ao deserto que tudo apaga?
linha S9 do metrô de Nanjing? A pura serenidade deste avanço tecnológico permite que a alma flutue num estado de beleza e quietude absolutas. Construída magistralmente sobre a vasta e límpida extensão do majestoso Lago Shijiu, esta maravilha do metro da cidade de Nanjing, inaugurada no ano de 2017, é considerada a secção elevada mais deslumbrante de toda a rede urbana de trânsito rápido. A estrutura estende-se impecavelmente por 12 quilômetros diretos sobre as águas brilhantes, permitindo uma travessia suave de alta velocidade, quase flutuante a 120 km por hora, fundindo de forma requintada o transporte de massa com a estética pacífica do espelho aquático natural. O comboio aerodinâmico corta o horizonte imaculado com extrema precisão, semelhante a uma lança de vidro transparente rasgando a névoa etérea para revelar o mundo luminoso do outro lado. Quando o pôr do sol de outono dissolve a água do lago num oceano cintilante de cobre líquido celestial, uma calma contemplativa e profunda inunda todos os passageiros. Muitas pessoas consideram esta breve travessia aquática como um ritual de passagem purificador. Será possível que a velocidade nos permita vislumbrar a eternidade por uma mera fração de segundo? Hanoi Train Street. Afaste-se imediatamente dos carris e prenda a respiração, pois a força esmagadora de 500 toneladas de aço passará a meros milímetros do seu rosto. Construída originalmente pelos colonizadores franceses em 1902, esta via férrea comercial atravessa impiedosamente o coração densamente povoado do bairro antigo de Hanoi. Com os edifícios residenciais situados a uma distância alarmantemente curta, menos de 1 metro em algumas secções, os comboios massivos partilham um corredor estreito com a vida cotidiana. Esta adaptação urbana forçada criou uma simbiose técnica e habitacional altamente perigosa. O comboio ruge pelo beco apertado como um colosso mecânico espremido numa artéria de betão apertada, bloqueando abruptamente a luz do dia enquanto transforma o pequeno espaço num túnel de vento agressivo. Sob o brilho intermitente e melancólico das lanternas vermelhas noturnas, a poeira metálica suspensa cria uma atmosfera densa. Os idosos do bairro contam sussurrando que a rua exige respeito absoluto, pois um passo em falso despertará a fúria irrevogável da máquina. Será possível que, perante o risco constante de morte iminente, encontremos a verdadeira pulsação caótica da vida? Caminho de ferro do Lago de Salchaka. Localizada no vasto e remoto planalto da província de Qinghai, esta notável linha ferroviária histórica combina perfeitamente a eficiência industrial com a fenomenologia geográfica extrema. Originalmente construída em 1958, a linha de bitola ultra-estreita do Lago Chaka foi projetada com o propósito estritamente científico de extrair cloreto de sódio das vastas bacias de cristalização mineral situadas a impressionantes 3.000 metros de altitude. A peculiaridade geológica da alta concentração de salinidade cria um ambiente de reflexão especular de 99% na superfície da água rasa. Visualmente, à medida que a pequena locomotiva enferrujada avança pelo branco ofuscante, ela assemelha-se a um inseto mecânico caminhando sobre o vidro puríssimo do paraíso, fundindo completamente o céu infinito com a terra salgada. Sob a luz branca e cortante que satura a atmosfera rarefeita, uma aura de purificação envolve a planície sem fim. O povo tibetano local considera que caminhar ou viajar sobre este espelho salgado purifica o karma negativo.
Pode o reflexo perfeito do mundo revelar-nos a nossa própria verdade mais profunda? Rota White Pass e Yukon. Agarre-se firmemente ao seu assento gelado e nunca se incline sobre os precipícios escuros, ou as gargantas afiadas do norte reivindicarão mais uma alma incauta. Construída em apenas 26 meses cruéis durante a caótica Corrida do Ouro de Klondike em 1898, esta assustadora ferrovia de bitola estreita sobe exaustivamente 1000 metros de altitude desde o nível do mar em Skagway. Homens desesperados abriram caminho através de granito sólido com dezenas de toneladas de explosivos perigosos, enfrentando avalanches mortais e um inverno rigoroso com temperaturas abaixo de 40 graus negativos. O antigo comboio preto avança pelos penhascos nevados como um espectro congelado rastejando perigosamente ao longo do fio estreito de uma lâmina incandescente de gelo, suspensa sobre a escuridão infinita. Quando a luz fraca da aurora boreal começa a cintilar sinistramente sobre os vales da morte nevados, o ranger estridente dos travões soa como gritos de pânico. Histórias sombrias alertam rigorosamente que os gritos dos mineiros congelados ainda ecoam nestes túneis obscuros. Seremos nós arrastados para a loucura quando seguirmos as velhas pegadas da pura ganância humana? Ponte Fonamti Ponte Renzictiao. Este é o testemunho eterno da força de vontade, esculpido gloriosamente acima de uma garganta indomável, onde a ousadia se cruza diretamente com o destino cósmico. Construída meticulosamente entre 1907 e 1908 durante a era colonial francesa, na complexa ferrovia de Yunnan, Vietnã, esta ponte de aço extraordinária tem pouco mais de 67 metros de comprimento, suportada por duas dobradiças exclusivas em forma de V invertido. Suspenso quase magicamente a impressionantes 100 metros sobre o rugido violento do rio Sidu, o arco singular exigiu que construtores chineses e franceses fizessem rapel descendo abismos traiçoeiros de rocha íngreme para perfurar a base inóspita. A delicada e resiliente ponte cor de vinho escuro paira heroicamente sobre o imenso abismo escuro como um albatroz metálico de asas abertas, unindo silenciosamente as bordas irregulares e formidáveis das montanhas. Sob o forte sol da montanha que ilumina triunfantemente os desfiladeiros escondidos, a majestade absoluta da estrutura invoca um silêncio divino e respeitoso. Este arco de aço é o grande portal celestial da engenharia. Se uma construção supera o seu próprio propósito, não se tornará ela mesma uma forma de oração imortal? Caminho de ferro de roda dentada do Monte Washington. Longe das multidões ruidosas, esta ascensão solitária leva o espírito humano a experimentar uma paz e um isolamento verdadeiramente transcendentes. Construída em 1869 pelo inovador Sylvester Marsh, esta notável obra foi a primeira ferrovia de montanha com cremalheira do mundo a conquistar as encostas íngremes do Nordeste americano. Atingindo o pico inclemente de 1.917 metros, a linha férrea de 5 quilômetros enfrenta um gradiente impressionantemente acentuado de mais de 37%,
operando num ambiente alpino extremo, conhecido pelo pior e mais imprevisível clima terrestre. A peculiar locomotiva inclinada sobe pacientemente pelas rochas cinzentas como um obstinado besouro de metal, galgando a espinha dorsal escavada e erodida de um titã ancestral de granito intocado. À medida que a luz pálida das nuvens densas filtra através da atmosfera pura, um silêncio monumental abafa todos os sons mecânicos da civilização deixada para trás. Os velhos montanhistas reverenciam fervorosamente este pico, acreditando que as nuvens rápidas sussurram os segredos mais puros do universo. Poderá a lentidão de uma subida mecânica ensinar-nos a sublime virtude de alcançar o invisível? Ponte ferroviária de Beipanjiang. Eis o momento supremo em que a criatividade arquitetônica transcende todas as barreiras terrestres e ousa desafiar a vasta e implacável imensidão do próprio céu. Concluída com um rigor impecável em 2001 e detendo o formidável título global da ponte ferroviária mais alta do mundo durante quase 2 décadas, esta impressionante maravilha de engenharia arqueia-se majestosamente sobre a dramática e colossal bacia sedimentar da província de Guizhou. Uma espetacular e robusta superestrutura vermelha em arco de aço atinge uns impressionantes 275 metros acima da profunda corrente de águas bravas do rio Beipan. Elevando-se das paredes incrivelmente íngremes do desfiladeiro cinzento, o monstruoso gigante carmesim projeta-se sobre a vastidão como um musculado e imponente dragão cósmico, repousando pacificamente acima das falhas e fendas da terra ancestral. Quando a poderosa tempestade cessa e o primeiro feixe de luz limpa brilha perfeitamente sobre a espetacular abóbada vermelha, é impossível não sentir uma esmagadora reverência existencial. Este monumento imponente silencia ou vale com o poder inabalável da humanidade unida. Ao erguermos estas veias de aço através das nuvens divinas, não estaremos a provar irrevogavelmente que os deuses habitam agora nas mãos dos homens mortais? Mercado ferroviário de Mai Klong. Como pode um mercado fervilhante sobreviver diariamente em cima dos carris mortais de uma ferrovia em pleno funcionamento? O mercado vibrante de Mai Klong existe desde 1905, resistindo antes mesmo da chegada oficial da linha férrea construída para transportar peixe fresco para Bangkok. Em vez de realojarem as suas bancas, os comerciantes locais decidiram desafiar as leis básicas de segurança, criando uma coreografia absolutamente absurda. Hoje, os toldos são recolhidos e os produtos são afastados das pesadas rodas de ferro da locomotiva 8 vezes por dia, com margens de erro quase nulas. Visto de cima, o mercado comporta-se como um organismo vivo formidável, uma anêmona colorida que se contrai instintivamente perante a ameaça predatória do comboio, apenas para desabrochar novamente no caos assim que o perigo passa. Quando o sol equatorial castiga o alcatrão e os trilhos tremem violentamente com a aproximação estrondosa, o ar enche-se de tensão absoluta. As vendedoras sussurram que ignorar o som da buzina traz uma maldição imediata de ruína. Por que insistimos em construir o nosso cotidiano frágil, exatamente no caminho da destruição imparável?
Caminho de Ferro de Gornergrat, o que leva a engenharia humana a desafiar os antigos deuses do gelo para colocar toneladas de metal sobre o pico de um abismo alpino? Inaugurada triunfantemente em 1898, esta é a mais alta linha férrea a céu aberto de toda a Europa, ascendendo a impressionantes 3.089 metros de altitude extrema. Para vencer os gradientes vertiginosos de 20%, os engenheiros implementaram o inovador sistema de cremalheira ABIT. Atravessando florestas densas, ravinas glaciais profundas e enfrentando avalanches frequentes, a ferrovia conecta Zermatt ao majestoso cume do Gornergrat, desafiando instabilidades geológicas constantes. O comboio vermelho escarlate sobe implacavelmente, assemelhando-se a uma gota de sangue vibrante que desafia a gravidade ao rastejar lentamente sobre a armadura impenetrável e branca de um gigante adormecido sob o frio. Sob a luz ofuscante e cortante que reflete diretamente dos glaciares eternos, o silêncio da alta montanha é perturbador. Os guias alpinos murmuram que a montanha Matterhorn nunca aceitou este intruso e que as tempestades são o seu aviso letal. Será o nosso domínio sobre a natureza selvagem uma ilusão temporária? Viaduto Gotaik. No meio do silêncio verdejante e profundo da selva tropical, ergue-se majestosamente uma obra-prima de prata que desafia a própria passagem do tempo. Concluído com grande esplendor no ano de 1899, este colossal viaduto ferroviário atinge mais de 100 metros de altura vertiginosa e espalha-se por quase 700 metros de comprimento total. Construída engenhosamente com pesados componentes de aço importados de longe, a estrutura domina a profunda e exuberante garganta calcária do rio Gotwin. Envolta na névoa, a imensa estrutura de aço entrelaçado assemelha-se visualmente a uma delicada e intrincada teia de aranha metálica, tecida perfeitamente entre as gargantas afiadas da montanha. Quando a luz prateada e mística do luar banha os pilares escuros, a estrutura inteira parece transformar-se numa ponte celestial intocável pelo homem. Os habitantes da região sentem uma reverência profunda, acreditando plenamente que apenas os benevolentes deuses da floresta permitiram que esta passagem existisse. Como pode uma beleza tão sublime nascer de uma intervenção tão mecânica na harmonia natural? Caminho de ferro suspenso do Vale Ótico. Suspensa graciosamente acima do ritmo incessante e do caos urbano, a mais recente inovação humana flutua no ar com a leveza pura de um sonho futurista. Inaugurada recentemente como a primeira linha comercial de monocarro suspenso da China, em Wuhan, esta maravilha técnica estende-se por mais de 10 quilômetros deslumbrantes. Utilizando tecnologia avançada de levitação suave e alimentada por baterias limpas, os vagões envidraçados desafiam a gravidade pesada, pendurados elegantemente nos carris superiores. A paisagem urbana transforma-se à medida que o comboio totalmente transparente desliza silenciosamente pelo céu, como uma frágil gota de orvalho de vidro levitando calmamente sobre um rio invisível de luz. Quando os quentes raios de sol atravessam os vagões cristalinos, a luz difunde-se num arco, íris etéreo que banha os passageiros. Sentir esta flutuação suave traz uma elevação espiritual quase indescritível e purificadora. Poderá a tecnologia moderna, na sua forma mais limpa e bela, ser a nossa nova maneira de alcançar uma ascensão mágica? Há uma solenidade majestosa
e incrivelmente silenciosa quando o engenho humano se curva reverentemente perante a vastidão da charneca britânica desolada. Construído heroicamente entre os anos de 1870 e 1874, durante a dura e implacável era vitoriana, este viaduto formidável possui exatamente 400 metros de comprimento e ergue-se a 32 metros de altura impressionante. O seu alicerce incrivelmente profundo exigiu que milhares de trabalhadores braçais desafiassem a turfa impiedosa e os ventos cortantes das colinas de Yorkshire. Esta ambição monumental resultou em centenas de perdas trágicas e dolorosas, causadas por surtos mortais de varíola e por acidentes brutais durante as implacáveis tempestades de inverno. Erguendo-se sobre o vale verdejante varrido pelo vento, os 24 arcos maciços de pedra calcária escura alinham-se como as costelas simétricas e expostas de um Leviatã pré-histórico petrificado, guardando o isolamento eterno e místico do norte inglês, quando a neblina prateada e gélida da manhã envolve lentamente os pilares frios de pedra. O eco distante e melancólico de um apito de vapor parece um canto fúnebre purificador. As antigas lendas locais sussurram que os espíritos persistentes dos construtores caídos sustentam cada bloco pesado com a sua devoção invisível. Poderá a grandeza duradoura de uma obra de arte redimir o peso excruciante do sacrifício humano e tornar-se eternamente sagrada nas brumas do tempo? Caminho de Ferro de Pilatos. Neste imaculado santuário alpino de ar rarefeito, a ascensão mecânica transforma-se gradualmente numa peregrinação celestial em direção aos picos mais silenciosos e reverenciados. Inaugurado triunfalmente em 1889 e reverenciado globalmente como a linha férrea de cremalheira mais íngreme de todo o mundo, este verdadeiro triunfo da engenharia histórica ascende ao formidável pico de Pilatus Culm, a mais de 2.100 metros de altitude rigorosa. Para conseguir vencer uma inclinação assustadora e letal de 48% de gradiente, o genial e visionário engenheiro Edward Locher inventou um sistema revolucionário composto por duas rodas dentadas horizontais perfeitamente encaixadas. Este é um design estrutural tão brilhante e preciso que evita qualquer risco de descarrilamento sob a força extrema e punitiva da gravidade montanhosa. Visto de longe, da base do vale, o vagão carmesim brilhante que escala agilmente a face de rocha quase vertical assemelha-se a uma preciosa joia de rubi a deslizar letalmente pela lâmina cinzenta, imponente e afiada da espada de um deus antigo. Quando a luz dourada do amanhecer derrete a geada brilhante e frágil sobre o pico escarpado, um silêncio absoluto e majestoso inunda os Alpes. As crônicas medievais acreditavam fervorosamente que dragões benevolentes e guardiões abençoaram esta montanha inviolável com a sua presença mágica e imortal. Ao alcançarmos o cume intocado por meios de aço flamejante,
Estaremos nós finalmente purificados e dignos de tocar a abóbada do céu? Caminho de ferro Curitiba-Paranaguá. Na profundidade da densidade verdejante e úmida, onde a terra respira com uma vitalidade palpável, a viagem sobre carris de aço desenha um caminho de profundo respeito pela alma da floresta ancestral e intocada. Concluída gloriosamente em 1885, após 5 longos anos de trabalho incrivelmente árduo e letal na perigosa cordilheira da Serra do Mar, esta lendária linha ferroviária de 110 quilômetros é um verdadeiro milagre arquitetônico erguido num ecossistema incrivelmente frágil e rico. Atravessando a exuberante e formidável Mata Atlântica brasileira, os audazes construtores venceram um desnível vertiginoso de quase 900 metros em direção ao oceano, escavando manualmente 13 túneis curvos na rocha sólida e suspendendo dezenas de pontes metálicas intrincadas, tudo sem perturbar irreparavelmente a maravilhosa topografia natural envolvente. Submerso neste imenso mar esmeralda, o longo e pesado comboio serpenteia suavemente pelo abismo profundo e coberto de musgo espesso, como uma imensa anaconda de aço resplandecente, fluindo em perfeita sintonia rítmica com a vida selvagem pulsante e os rios de águas cristalinas. À medida que os raios dourados de sol penetram como lanças celestiais cintilantes através da névoa tropical úmida e densa, a atmosfera vibrante adquire um tom quase curativo e divino. As tribos originárias garantem que a própria selva canta suavemente para proteger e abençoar as almas que passam em paz pelo seu coração vibrante. Será que a verdadeira essência indescritível da beleza terrestre se revela plenamente quando a máquina humana aprende finalmente a abraçar silenciosamente a grandiosidade da natureza? Viaduto MCO. Contemplem em absoluto silêncio a coroa definitiva e suprema da ambição humana, um épico monumento de ferro que desafia implacavelmente todas as leis terrenas para fundir a gloriosa engenharia com a própria eternidade cósmica. Inaugurado com uma magnitude sem precedentes no final do século XIX e ostentando orgulhosamente o título planetário absoluto de viaduto ferroviário mais alto do mundo na sua época dourada, o histórico Viaduto Malheco eleva-se a impressionantes 102 metros de altura vertical insuperável. Com uma extensão colossal de quase 350 metros de precisão geométrica milimétrica, forjada em longínquas fábricas europeias, esta superestrutura revolucionária e massiva de aço reticulado amarelo foi meticulosamente e heroicamente encaixada sobre o profundo e selvagem desfiladeiro chileno, superando ventos ferozes e uma geografia impenetrável. Erguendo-se triunfante sobre a vasta e esmagadora imensidão geográfica, esta estrutura magistral projeta-se sobre o abismo insondável como as veias expostas, pulsantes e inquebráveis da própria terra ancestral, uma teia inexpugnável de metal tecida por titãs mecânicos para conquistar a fúria indomável do Vale Silencioso. Quando a luz escarlate e melancólica do crepúsculo final consome lentamente o aço centenário, revelando as silhuetas negras e majestosas dos pilares eternos contra o horizonte em chamas, um sentimento de pequenez existencial avassaladora consome imediatamente o observador. Este é o altar máximo do progresso, onde o próprio tempo reverencia a ousadia insaciável do homem. Diante deste monumental legado imortal de ferro que transcende todas as frágeis gerações, não seremos todos apenas poeira passageira e esquecida perante as grandiosas catedrais arquitetônicas que deixamos para trás?